Senhor nosso Deus e Pai, que habita os mais altos dos céus. A Ti, Rei eterno e santo, honra e glória, domínio, poder, majestade, as ações de graças, pelos séculos dos séculos, sem fim. Bendito seja o nome da Tua glória, Senhor, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Somente Tu és Deus, e nós somos pó. Nós somos obra das Tuas mãos. Nós somos redimidos pelo sangue derramado na cruz do Calvário, o precioso sangue de Cristo, conhecido, como diz a Tua palavra, antes da fundação do mundo, mas manifestado agora, nesses últimos tempos, por amor de nós, e para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa-nos nessa noite mais uma vez, com a ministração da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito fale poderosamente a cada coração. Abençoe e use a irmã Michele como teu instrumento, como o porta-voz da tua graça, e que o teu Santo Espírito alcance os nossos corações e que a semente da tua verdade seja plantada mais uma vez, que dê um grande fruto. Nós te suplicamos estas bênçãos, nós clamamos e invocamos o teu santo nome nesta noite e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do livro de Hebreus, e hoje é no capítulo 5. Os irmãos que puderem acompanhar, abram suas Bíblias e seus aplicativos. Vamos iniciar a leitura em nome do nosso Senhor Jesus. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode ter compaixão pelo ignorante e por aqueles que estão desviados, porquanto também ele mesmo está rodeado de enfermidades. E por esta razão ele deve, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E nenhum homem toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo, para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como ele diz também em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos diz da sua carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrá-lo da morte, e ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque sobre quem temos muito que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir, porque quando já deveríeis ser mestre, necessitais de que se vos tornem a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido, porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê.
mas o alimento sólido pertence àquele que alcançaram a maturidade, e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Amém. Então, nesse capítulo 5 de Hebreus, Paulo ele faz citação 2 vezes, só nesse capítulo, mas ao longo do livro de Hebreus tem outras citações, são 5 no total, de Melquisedeque. Então, a primeira pergunta que eu me fiz quando estava iniciando a leitura e o estudo, a meditação dessa palavra, era quem foi esse Melquisedeque, a qual Paulo comparou o sacerdócio dele com o sacerdócio do nosso Senhor Jesus, e por que ele é importante para nós. Então, Melquisedeque é um personagem do Antigo Testamento, ele é um personagem enigmático, porque ele teve apenas 3 citações na Bíblia. A primeira está em Gênesis, no capítulo 14, depois ele teve uma citação por Davi no Salmo 110, no versículo 4, e depois no livro de Hebreus, e Paulo faz citação novamente de Melquisedeque. Então ele foi um personagem bíblico que ele teve uma passagem bem breve e desapareceu, né? Ele foi uma das figuras que foram pouco mencionadas, e ele foi também uma figura misteriosa do Antigo Testamento. O Melquisedeque era o rei e sacerdote de Salém, e isso é fundamental para a gente compreender alguns conceitos chaves da Bíblia. E a questão é, quem exatamente é essa figura misteriosa? E o que é essa ordem, né, dinâmica? O que essa ordem nos diz sobre o papel de Cristo como rei e como sacerdote? E esse nome em hebraico, ele significa rei da justiça. Melquisedeque, quer dizer rei da justiça. E o meu rei é justo, né? É a primeira menção, né, desse nome. Então pode ser rei da justiça ou o meu rei é justo. E as duas fazem menção, né, a Cristo. Essa primeira menção desse nome, ela foi datada cerca de 2 milênios antes de Cristo. E a segunda, há cerca de 1000 anos antes de Cristo. E a terceira, né, que a primeira foi em Gênesis, a segunda foi no Salmo de Davi, e a terceira agora foi em Hebreus, por Paulo, né, o autor da carta de Hebreus, que é na segunda metade do 1º século, após o nascimento de Cristo. Então, Abraão e Melquisedeque, eles estiveram juntos, né, os dois foram aliados, né, e junto com alguns outros reis, em algumas batalhas. Então, eles tiveram algum encontro, que foi citado em Gênesis, no capítulo 14. Então, vou dar aqui para ver, no capítulo Gênesis 14, no versículo 18, né, um pouquinho antes, ele fala de algumas batalhas que tiveram nesse tempo que Sodoma e Gomorra, eles foram invadidos, que o seu sobrinho Ló, ele foi levado com a sua família, seus servos, eles foram saqueados e foram levados cativos, e ele ficou sabendo disso, então juntou com outros reis, ele juntou com os soldados dele, né, 338 soldados, e eles batalharam e venceram, então ele conseguiu recuperar todos os bens de Ló, sua família, né, seu sobrinho, e trazer em segurança. E no versículo 18, ele fala que Melquisedeque, que era o rei de Salém, ele trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo, e ele o abençoou, e disse:
Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, a quem entregou teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu dízimo de tudo. Então ele abençoou, Abraão abençoou Melquisedeque abençoou Abraão e abençoou a Deus também. Então, eles falam até de uma disputa, né, assim, entre aspas, de quem abençoava mais os outros, né? Então, na volta da batalha, o rei de Sodoma, ele quis oferecer bens, né, vários bens a Abraão como recompensa, né, de ter ganhado a batalha, e no entanto Abraão recusou qualquer parte de saque, e ele falou que não permitiria que alguém dissesse que ele enriqueceu com esse dinheiro, né, dinheiro que eles teriam recuperado, dinheiro de saque. E ele determinou que somente Deus poderia ser creditado por todo o seu sucesso e riqueza. Ele só aceitaria alguma riqueza vindo dos altos céus, né? Nada por mãos humanas. Contudo, de Melquisedeque, Abraão aceitou o pão e vinho, e ele recebeu uma bênção do Deus Altíssimo, né? Essa bênção que está em Gênesis 14, 18 e 22. Então, Melquisedeque, que era o rei de Salém, né, que era antiga, que hoje é Jerusalém, ele trouxe pão e o vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque abençoou Abraão e disse: alegre e favorecido seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador e possuidor dos céus e da terra. E bendito e louvado e glorificado seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão, então, ele deu-lhe o dízimo de todos os tesouros que haviam conquistados não só na batalha, mas todos os tesouros que ele possuía. Então, não seria um tesouro como se fosse não seria um dízimo como se fosse 10% o salário, e sim, não, é uma parte de todas as suas riquezas. E o rei de Sodoma, né, ele disse a Abraão: dai-me pessoas e fique com seus despojos, né, fique com esses dinheiro das batalhas para si mesmo. E Abraão disse ao rei de Sodoma: eu jurei diante do Senhor, Deus Altíssimo, Criador e possuidor dos céus e da terra, que não aceitaria nem mesmo um fio de linho do que é seu, nada que lhe pertence, para que você nunca possa dizer que me enriqueceu. E este homem era rei de Salém, como vemos no Salmo 76, versículo 2, onde lemos: seu tabernáculo está em Salém, sua morada está em Sião. Não temos nenhuma pista de onde Melquisedeque veio, como chegou a Canaã, como se tornou um adorador e sacerdote do verdadeiro Deus, e como Abraão chegou a conhecê-lo. A única certeza que temos é que ele estava lá. Então, diferente dos outros personagens bíblicos, que a Bíblia fala da genealogia, a gente sabe de onde veio, né, que tribo que veio, da onde surgiu, eram os pais, pai, a mãe, os avós. Esse rei era diferente, porque a Bíblia não fala de onde ele veio, nem para onde ele foi. Ele só cita que era alguém muito importante e que ele estava lá abençoando Abraão. E Melquisedeque também é muito diferente dos outros, porque ele era tanto rei como sacerdote, o que ele tornava historicamente único. Então, por isso que ele era diferente de todos os outros reis e de todos os outros sacerdotes, porque ele combinava essa autoridade religiosa com essa autoridade civil, e isso muitas vezes é perigoso. E Deus, ele tinha proibido os reis de Israel que eles fossem sacerdotes, e que os sacerdotes fossem reis. E o rei Uzias, ele foi atingido pela lepra quando ele tentou exercer o papel de sacerdote, como relatado em 2 Crônicas, no capítulo 16, versículo 23,
Então Deus ele não queria a junção dessa autoridade de sacerdote com a autoridade de rei. Mas Melquisedeque não, ele era as duas coisas. Ele era autoridade como sacerdote e ao mesmo tempo ele era rei. E ele foi uma exceção nessa regra. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele adorava o verdadeiro Deus e sem ter nenhuma ligação conhecida, né, com Abraão, com a família de Abraão ou qualquer outro povo conhecido como um povo de Deus. E mesmo assim ele abençoou Abraão, abençoou a Deus, e ele demonstrou que um sacerdote, ele deve tanto se relacionar com Deus, quanto com os homens, e ter um ministério para ambos. Então essa também é uma qualidade de um sacerdote de Deus. Ele deve tanto ter um relacionamento, né, um ministério na obra do Senhor, um relacionamento com Deus, como gostar de se relacionar com as pessoas, de abençoar, de desejar o bem para os homens também. E isso Melquisedeque ele conseguia fazer. E apesar de parecer um pouco obscuro, né, misterioso, Melquisedeque ele representa um papel importante no Antigo Testamento. E muitos, né, eles esqueceram, né, que ele poderia ter sido o filho, muitos falam, né, relatam que ele poderia talvez ter sido o filho de Noé, o Sete, ou até mesmo um anjo, né, isso são algumas especulações, né, eles imaginam que ele pode ter sido um tipo de Adão, que ele não teve pecado, mas que ele foi enviado por Deus para observar o trabalho de redenção, né, o trabalho de redenção de Deus na humanidade. E, no entanto, nenhum desses fundamentos tem uma base bíblica concreta, né, que se pode afirmar. Então, a identidade de Melquisedeque, ela não foi revelada. E muitos estudiosos na Bíblia, eles concordam que Melquisedeque é um notável tipo ou uma imagem de Jesus, né, um tipo de Jesus. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo, e isso se referia a 1/10 de seus bens e de toda a sua renda. Houve quase uma competição, né, entre aspas, entre Abraão e Melquisedeque, para ver quem poderia abençoar mais um ou o outro. Então, um queria abençoar e o outro também queria abençoar. Então, Abraão abençoou Melquisedeque com seus recursos, e Melquisedeque abençoou Abraão também com seus recursos. E em nosso meio também, como cristão, como povo de Deus, nós devemos ter essa atitude de bênção mútua, de abençoar uns aos outros, né, de desejar o bem, de desejar a paz, né, que o outro esteja bem, assim como esse exemplo, né, que foi deixado por nós. E também foi sugerido que Melquisedeque, né, era um anjo que administrava o julgamento, né, então tem essas pessoas que estudam sobre isso, mas isso não tem uma base comprovadamente bíblica. E outros, eles equiparam Melquisedeque a Sem. E cerca de 1000 anos após, né, essa passagem entre Abraão e Melquisedeque, Davi, ele escreveu um salmo descrevendo como o seu Senhor, né, o seu Senhor, nosso Senhor Jesus, como um rei e sacerdote, no qual foi convidado a se sentar à direita de Deus em esplendor real. É o Salmo 110, no versículo 4, que ele faz também menção a Melquisedeque. Então, Davi fala: o Senhor jurou um juramento e não mudará de ideia. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Davi, 1000 anos depois do encontro de Abraão com Melquisedeque, ele falou, ele lembrou dessa ordem e falou que o nosso Senhor, nosso Senhor, né, nosso Senhor Deus, ele jurou e ele não muda de ideia que nosso Senhor Jesus é sacerdote para sempre, né? Então segundo essa ordem de Melquisedeque, é para sempre. E ele afirmou que o Messias ele teria um sacerdócio eterno, segundo essa ordem de Melquisedeque.
Então, Melquisedeque, ele não era apenas um adorador comum de Deus, né, do Deus verdadeiro, e ele ocupava uma posição muito respeitada como sacerdote do Deus Altíssimo, e esse título, ele ressalta essa importância, o que é ser um sacerdote, né, um representante de Deus na terra. E a grandeza de Deus, ela se elevou, né, ela elevou o prestígio do sacerdócio de Melquisedeque, tornando-o como uma figura notável na sua história, assim como a grandeza de Deus, ela eleva o prestígio e o sacerdócio de Jesus. E não há menção de pai ou de mãe de Melquisedeque, e ele apareceu sem qualquer genealogia. Então, muitos gostam de estudar, né, genealogia, de que família veio, e esse personagem, ele não cita essa genealogia. E por meio desse juramento de Deus, né, por meio desse juramento que foi o próprio Senhor Deus que fez, ele mostrou que não há outro tipo de sacerdócio diferente, né, há outro tipo de sacerdócio, porque até então, como citado aqui em Hebreus 5, por Paulo, só existia um sacerdócio conhecido como o Arão, como esse sacerdócio que passa, né, de pai para filho ou de linhagem de família. E os sacerdotes de Israel eram todos da família de Arão. E eles trabalhavam no tabernáculo e no templo, e eles ofereciam sacrifícios, né, pelos pecados, e eles realizavam esses cerimoniais de acordo com as leis, né, e com as regras de Deus. Então, mesmo ele oferecendo o sacrifício pelos pecados da humanidade, eles também eram pecadores. E esse sacerdócio de Melquisedeque, ele é totalmente diferente desse de Arão. Aqui vemos que Deus ele estabeleceu uma outra ordem sacerdotal segundo um outro padrão, um padrão novo. E esse juramento ele foi tão importante que Paulo ele mencionou 5 vezes em Hebreus. E seu sacerdócio não é como o de Arão, figurativo, sucessivo e transitório, né? Figurativo porque ele perfigura o que é um santuário celestial, né? Mas sendo um santuário terrestre, sucessivo porque ele vai passando de geração em geração, né? Ele tem uma sucessão, assim como um trono real, e ele é transitório porque ele tem um tempo determinado e o sacerdote ele morre e aí tem que entrar uma outra pessoa. Mas esse é diferente, porque o sacerdócio de Jesus, ele é real, ele é efetivo, ele é fixo e ele é intransferível. Ele é eterno e é inalterável. Então é um sacerdócio que vai durar, já dura e durará para sempre. E uma das características mais extraordinárias do reino é o que o Senhor Jesus ele combinará em sua pessoa as 2 ilustres funções, né, que o Melquisedeque representou aqui na terra, que é a figura de rei e de sacerdote. E isso para nós, né, hoje, falando no mundo que nós vivemos, é um pouco perigoso, né, quando os líderes, eles têm essa junção, né, do poder religioso com o poder do governo, né, então as pessoas até preferem que mantenham as 2 coisas separadas. E essa aspiração de ter, né, um governo religioso e um governo político juntos e ser as 2 coisas perfeitas, né, é um sonho humano, né, é um sonho que todos nós temos, mas nós nunca conhecemos, né, e no versículo 4, aprendemos 4 coisas, né, a respeito desse sacerdócio, do sacerdócio do Messias, que ele foi feito sacerdote pelo juramento de Deus e a sua nomeação é irrevogável. Então, foi Deus que o fez sacerdote. Ele que nomeou, não foi nenhum ser humano que nomeou como um rei, como um governador ou como um sacerdote de Deus, mas ele foi um escolhido pelo próprio Deus e ele é irrevogável. E segundo, que o seu sacerdócio, ele é eterno e ele está de acordo com essa ordem de Melquisedeque.
E essa expressão, o que seria de acordo com a ordem de Melquisedeque, é interpretado para nós, né, em Hebreus 5:7, como um sacerdócio comparado com o de Arão. O sacerdócio dele, ele foi estabelecido por nomeação soberana de Deus, e ele não foi herdado por seus pais, e não há menção de seu sacerdócio tendo um início e tendo um fim, não tendo nem princípio de dias, nem fim de dias. E em todos esses aspectos, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Levi. Melquisedeque é um protótipo de Cristo, é o sacerdócio de Nosso Senhor, não era uma questão de linhagem, né? Pois ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi. E seu sacerdócio ele foi estabelecido pelo decreto soberano do eterno Deus. E uma vez que ele vive no poder de uma vida interminável, seu sacerdócio nunca terá fim. E outra maneira pela qual Melquisedeque ele prefigurou o Messias é que ele era tanto rei quanto sacerdote. Como eu falei que nós, né, sempre sonhamos com um governo perfeito, né, que nós só teremos com Cristo, mas é o sonho de todo mundo viver em paz, né, com o sistema político e o sistema religioso, né, ter uma adoração ao verdadeiro Deus. E isso Melquisedeque ele fez, né, ele prefigurou nesse reino que será o reino do Messias. Seu nome e título eles significam que ele era rei da justiça e o rei da paz, e também sacerdote do Deus Altíssimo. E o livro de Hebreus, ele foi o único escrito do Novo Testamento que desenvolveu esses princípios do sacerdócio de Cristo. E Paulo, ele diz que Cristo, ele está sentado à direita de Deus como um rei, e ele está intercedendo por seu povo como um sacerdote. E Cristo, ele purifica o seu povo de seus pecados, conforme está em Hebreus 2:17. Portanto, era essencial que se tornasse semelhante aos seus irmãos, semelhante à humanidade em todos os seus aspectos, para que por meio da experiência ele se tornasse um poderoso e fiel sumo sacerdote em assuntos relacionados a Deus, fazendo a expiação pelos pecados do povo, apaziguando a justiça divina e proporcionando um caminho de reconciliação entre Deus e a humanidade. Jesus, ele se tornou o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele entrou antecipadamente por nós, né, no nosso lugar, ele entrou no lugar santíssimo, tendo oferecido de uma vez por todas, o sacrifício pelos nossos pecados, conforme está escrito em Hebreus 10:12. Então é por isso que nós não precisamos mais apresentar sacrifícios, né, ou pedir para um sacerdote que ele apresente sacrifícios pelos nossos pecados, porque Jesus, ele foi o único e perfeito sacrifício. Jesus ofereceu o sacrifício suficiente de si mesmo pelos pecados de uma vez por todas. Por isso, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. É rei da justiça, que significa Zeteque, e paz, que é Salém. Então, Melquisedeque também significa rei da justiça e paz, assim como Cristo, que é o rei da justiça, que ele vai vir governar com a justiça de Deus, né? E vai trazer a verdadeira paz, que é a paz que todos nós esperamos. A antiga ordenança, ela foi cancelada por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque ela não tinha como nos justificar perante Deus, mas foi introduzida uma aliança muito melhor, pela qual nos aproximamos de Deus continuamente. Jesus, ele foi designado pelo juramento perpétuo de Deus, e ele vive para sempre, perfeito, santo, e ele foi um sacrifício perfeito para nós,
e para nos dar a vida eterna. E a graça de Jesus, ela é incomparável e permanente. Conforme está em Salmo 110, no versículo 4, Davi disse: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, eu não sei se fica um pouco confuso ou não, mas eu acho que para o entendimento desse capítulo 5, seria fundamental que eu falasse um pouquinho do que era esse ministério, né, o que foi a vida de Melquisedeque, né, qual é as passagens que falam sobre ele, porque Paulo ele cita 2 vezes que o reino de Cristo, ele é conforme essa ordem de Melquisedeque, que ele vai reunir o poder do rei com o poder do sumo sacerdote. Ele já faz isso, ele já intercede por nós, mas ele vai vir trazer a justiça que a gente tanto espera. Então, Paulo, ele quis passar isso só falando rapidamente aqui, no capítulo 1, ele fala que todo sumo sacerdote, ele é ordenado, né, por homens, né, pertencentes às coisas de Deus, ele está ali para fazer um trabalho de Deus, mas ele tem, né, essa ordem, né, ele fica por um tempo e depois ele deixa o ministério dele, e ele pode ter compaixão, ter amor pelo próximo, né, por aqueles que estão desviados, mas ao mesmo tempo ele também é um pecador, ele é um ser humano, e por essa razão ele também precisa, né, ele precisava, o sumo sacerdote, tanto trazer os sacrifícios dos pecadores como um sacrifício pelos seus próprios pecados. E ele fala que nenhum homem ele torna essa honra para si, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Então Arão foi um sumo sacerdote que ele foi chamado por Deus, né, para designar esse trabalho, que nenhum homem por si mesmo pode dizer que é um sumo sacerdote. E assim também, da mesma forma, Cristo, ele não glorificou a si mesmo, né, dizendo que ele era um sumo sacerdote, e sim, Deus disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. E ele também falou: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, foi palavras do Deus Altíssimo que disse e confirmou que Jesus Cristo é o único verdadeiro sumo sacerdote. E como ele fala também que não há outro lugar, né? Tu és sacerdote para sempre. Então, esse reinado, ele nunca mais terá fim, ele dura para sempre. E ele fala aqui que não precisamos mais, né, fazer sacrifícios, porque todo o sacrifício e o verdadeiro sacrifício já foi feito por Cristo, e o único verdadeiro sacrifício. E ele fala aqui que embora ele fosse um filho, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então Cristo, ele mostra por meio do sacrifício dele a obediência que ele teve ao Pai. E ele fala que Cristo, ele foi aperfeiçoado, né, ele nos deu, através desse sacrifício perfeito, a nossa salvação. Então ele justificou os nossos pecados, mas ele traz essa eterna salvação para todos que lhe obedecem, conforme está aqui no versículo 9. Então, não basta só acreditar no sacrifício de Cristo, é preciso também ser obedientes também a Cristo. E Cristo deixou o exemplo dele, né? E como ele quer que nós sigamos, né? E ele fala aqui, Paulo, né, no versículo 11, ele fala que ele tinha muito a dizer e eram palavras difíceis, né? Eu espero que os irmãos tenham entendido também, porque realmente é um assunto um pouquinho difícil de entender, e Paulo, ele fala aqui no versículo 11, que é um assunto difícil de entender, mas ele fala ao mesmo tempo que essas pessoas, né, os hebreus a quem ele dirige essas cartas, que também somos nós somos tardios em ouvir, né, nós somos fracos e falhos também,
no entendimento, né, na busca pelo entendimento. E ele fala que quando, na verdade, no tempo que nós nos encontramos, né, do tempo que nós já conhecemos a palavra de Deus, nós éramos para ser mestres, né, estarmos ensinando outras pessoas e não necessitando tanto de entendimento, né, de princípios básicos, né. Então ele fala aqui que ele queria tanto avançar no entendimento, ensinar coisas muito mais profundas, né, para todos eles, mas eles não estavam preparados para ouvir, né, porque eles estavam muito dispersos, né, eles não estavam assim, do tempo que eles já conheciam a palavra, era para eles terem um entendimento muito maior, mas eles sempre buscavam o mesmo conhecimento fraco, né, então ele compara a uma criança, que ela está ainda se alimentando de leite. Então, leite a gente sabe que é a primeira alimentação do bebê, assim, quando ele nasce, ele se alimenta de leite, então é um alimento fraco, mas conforme o bebê vai crescendo, vai se desenvolvendo, o leite só, ele não é suficiente, então ele precisa de um alimento sólido. Então Paulo, ele fala que da mesma maneira que um bebê, ele conforme vai crescendo, ele precisa de um alimento sólido, nós também temos que ser assim na fé. Nós não podemos ficar somente no conhecimento básico, nós temos que avançar, nós temos que buscar um conhecimento muito maior, né? Então ele tinha muito mais a passar, mas eles não estavam preparados. E ele fala que o alimento sólido, ele pertence àqueles que alcançam a maturidade, e também para aqueles pela qual a razão do uso tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Então ele fala aqui que aqueles que alcançam essa fase de um alimento mais sólido é porque elas buscaram e elas alcançaram uma maturidade espiritual, uma maturidade na fé. Então seria um presente, né? Então por isso elas tiveram esses sentidos exercitados, né? Como quando começamos a fazer, né, um exercício físico, no começo é muito difícil, e depois ele vai se tornando mais forte, vai fortalecendo cada vez mais. E assim a palavra de Deus e assim a vivência na fé. No começo é muito difícil de aprender, mas conforme nós vamos buscando conhecimento, né, o Espírito Santo ele vai nos dando entendimento, e nós vamos tirando as nossas dúvidas, nós vamos buscando o conhecimento, e aí nós vamos nos fortalecendo cada vez mais na fé, e aí nós vamos tendo discernimento entre todas as coisas, entre o que é bem e o que é mal. Nós podemos também discernir entre o que é verdadeiro, o falso, e quais são os enganos e qual é a verdade da fé. Então, é isso, meus irmãos, que eu tinha que passar. É um capítulo curto, mas que ele traz um conhecimento muito profundo. Esse era o desejo de Paulo, né, ao escrever essa carta, é que as pessoas elas não ficassem só acomodadas no conhecimento raso, mas que buscassem o conhecimento mais profundo da fé e da verdade de Deus. E eu tenho certeza que esse também é o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. Então, agradeço a todos os irmãos essa noite, espero que tenham entendido essa palavra, que ela penetre no mais profundo dos corações e no lar de cada um dos irmãos. Desejo uma boa noite a todos, e eu queria pedir que o nosso irmão Edson nos dirigisse nessa oração final. Quem pudesse colocar de joelhos. Nosso bom Deus, nosso Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, abençoe a todos os irmãos, abençoe as famílias, que nosso Senhor possa proteger, direcionar para os caminhos retos do Senhor, possa abençoar nossas crianças e nos conduzir sempre no estudo profundo da palavra, para que nosso Senhor nunca deixe faltar esse alimento para a gente. Te agradeço, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém.